Mais um episódio, estamos aqui com o jornalismo esportivo além do óbvio, um espaço para a gente falar do futebol de uma outra maneira, sem aquele viés do dia a dia, ganhou é bom, perdeu não serve, não. Vamos fugir disso e vamos tratar de outros temas. Então hoje um convidado especial e direto e reto, vamos já com o conteúdo, pode soltar a vinheta. Meu convidado é o técnico Leandro Zago. A gente grava esse material no final de maio de 2026. Hoje o Zago é técnico do Betim na Série D do Campeonato Brasileiro. Zago, grande abraço, obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda. Conta um pouquinho hoje como que está o seu dia a dia profissional, como que você está. Grande abraço mais uma vez, Zago. Um abraço, Marcel, sempre um prazer estar contigo. E eu estou aqui no projeto, do Betim há pouco mais de 3 meses, cheguei no final de fevereiro. A gente está hoje na Série D, segundo lugar do grupo, faltam 2 rodadas, a gente brigando para classificar. E nosso grande desafio nesse momento é ter uma equipe competitiva para os mata-matas que estão se aproximando aí daqui a algumas semanas para buscar esse acesso. Zago, conta um pouco da sua visão, você estando inside, dentro aí. Como que é a Série D? Porque tem muito mito, né? A Série D é difícil, é pegado, o jogo é muita butinada e tal. É assim mesmo ou não, Zago? Como que você é um treinador que analisa adversário, que joga, que está toda semana aí em campo atuando? Quais são as características de uma Série D do Campeonato Brasileiro hoje? A Série D ela tem algumas coisas que são dificuldades, né, Marcelo? Pela questão estrutural, então assim, campos que muitas vezes atrapalham a qualidade do jogo. É uma competição que não tem VAR, então os jogos ainda são no modo antigo, né? Vamos dizer, na versão antiga, né? Old school, sem VAR, então, assim, lances vão passar, é um futebol bem rústico, né? As equipes tentam jogos mais de segurança, jogam muito para não perder o jogo, mais até do que para ganhar, é um tipo de mentalidade assim, que as equipes em geral têm. Na Série D, a gente, óbvio, tenta mudar um pouco isso, né? Mexer um pouco com isso, ser dominante nos jogos, né? Principalmente nos jogos em casa, mas sempre nos jogos. E, em geral é isso, né? São jogadores... você tem algumas, ou jovens jogadores, né? Formados em grandes clubes, mas que precisam minutar, né? Nessa divisão, né? E não tiveram espaço para minutar em divisões maiores. Ou jogadores que já conseguiram jogar em divisões maiores, como Série poucos na A, mas muitos na B e na C, e que agora, nesse momento, mais indo para o final da carreira, conseguem jogar na Série D, porque o ritmo do jogo é um pouco mais baixo, e conseguem sustentar. Então, acho que basicamente assim, a estrutura da competição é essa. Eu acho que é uma competição que o regulamento dela é muito difícil, porque são 96 equipes, sobem 6, parece muito, mas dentro do universo de 96, né? Daí uma a cada 16 equipes que vai ter o acesso, né? E são 4 mata-matas para você subir e 6 para ser campeão da competição. Então, você imagina quantas variáveis podem interferir em 4 mata-matas, né? Que você tem que passar para ganhar o título e para buscar esse acesso. Então, essa é a cara, né? Do que é a competição. E acho que tem melhorado. Eu joguei há 5 anos, estou jogando agora, mas acho que ainda os clubes e o ambiente poderia ter uma preocupação maior com a qualidade do jogo, tanto em relação a gramado, quanto as arbitragens terem uma preocupação com a qualidade do jogo, como nós, comissões e atletas também, para a gente poder jogar mais e não se preocupar em segurar resultado e tentar fazer com que o jogo não aconteça a cada segundo que eu estiver tendo o placar que me interessa. Zago, e a sua opinião ela é sempre muito válida, né? Você já está consolidado no profissional, você já está há muitos anos fazendo bons trabalhos no profissional, você já comandou o Botafogo de Ribeirão Preto numa 1 de Paulista, você já comandou a Portuguesa, você já comandou o Joinville com muito sucesso, você está no Betim agora, você tem jogos no profissional com o Atlético Mineiro, quando você assume interinamente quando o São Paulo pega a Covid, você já assumiu o Santos no profissional também, naquela transição quando sobe da B para A, enfim, então você já está consolidado no meio profissional. Além de, claro, né, o trabalho na base, que você é um dos, se não talvez o melhor do Brasil aí, com grandes trabalhos também.
A CBF está movimentando o calendário, Zago, e se fala, né? É importante você falando agora da Série D, se fala, não, porque tem que aumentar até séries E e F, tem que todo mundo jogar campeonato nacional. Você concorda com isso, Zago? Você acha que traria mais movimento para o futebol ou só escancararia ainda mais as absurdas diferenças entre times de capital e do interior, vou colocar dessa forma? Eu vejo que talvez assim, né, Marcelo, a gente tem que pensar a CBF como dona de um produto, que é um produto referência mundial, que é o nosso futebol, é ela que tem que alimentar o ecossistema, né, do futebol, investir em futebol. Eu vejo que a CBF teve algumas medidas de investimento muito interessantes nos últimos 10 anos, né, quando ela criou as competições oficiais de base. Copa do Brasil Sub-20 já tem um pouco mais de tempo, mas ela criou o Brasileiro Sub-20, criou o Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17, e agora, se eu não me engano, ela está criando também um Brasileiro Sub-15, tá? Posso estar enganado, mas é um mercado que eu estou um pouco distante, então não sei, mas me parece que tem agora também. Nas divisões menores, ela já melhorou o formato, os investimentos, já são divisões que hoje tem transmissão em vários canais de YouTube, isso viabilizou melhor as competições, Série C e D, né, até o dinheiro que as equipes recebem, e é a forma dela de fomentar. Eu não sei se a questão é aumentar o número de equipes, mas eu sei que as equipes menores precisam jogar mais, a gente precisa criar um ecossistema em que as equipes menores precisam jogar mais. Aí nós temos que pensar o seguinte, elas não têm um apelo como tem as grandes equipes que jogam na Série A, um apelo midiático, mas elas têm um apelo local, isso movimentaria muito o local das equipes, né? Então as grandes capitais, por exemplo, nós aqui na Série D, nosso grupo pega Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Também. Então, por exemplo, nós jogamos em Campo Grande e no interior do Mato Grosso do Sul em Ivinhema, jogamos com o Operário e com o Ivinhema. Vamos jogar em Catalão contra o Craque, vamos retornar lá contra agora o Abecate, que é ao lado ali. São clubes que têm um apelo local, né? Colocam a sua torcida e movimentam o negócio do futebol. Então, criar estratégias para que isso se viabilize. Não que isso vá dar retorno absurdo, mas isso precisa se viabilizar. Criar uma estratégia para tentar viabilizar através de transmissão. Vários jogos não foram transmitidos. Talvez criar uma forma disso, de gerar um recurso, né? Para que isso se pague pelo menos, né? E que os clubes consigam movimentar a máquina, para poder atender o público local, pensando que tudo isso é um ecossistema que vão gerar torcedores que com certeza torcem para times maiores, não torcem para o time local, mas que tem como um lazer ir no estádio da sua cidade, porque não pode se deslocar para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para São Paulo, para ver jogo todo final de semana, né? Como são os moradores dessas cidades, mas querem fazer parte daquele negócio que é o futebol. Então, acho que ela é pensar nisso no ecossistema, porque ali, em algum momento, pode fazer com que os profissionais consigam trabalhar, mais profissionais, mais jogadores estejam em atividade, mais pessoas do entorno, né, do futebol, que trabalham ali no dia do jogo, né, que fazem o dia do jogo acontecer. Então, acho que tudo isso é muito importante para o ecossistema todo funcionar. Perfeito. Zago, indo agora para dentro de campo, né, a gente está às vésperas de uma Copa do Mundo e eu sei que você é um estudioso do futebol, quem te acompanha sabe quanto você tem de conhecimento, de tática, de metodologia, de tudo que envolve, né, campo e bola, e você aplica isso nas suas equipes. O que você está esperando dessa Copa taticamente? Zago, a gente falava já há muitos anos atrás, né, a gente se conhece há muito tempo e a gente já bate essa bola há pelo menos aí uns 10 anos, imagino eu. E a gente pegou, né, o jogo de posição no auge com o Guardiola, a gente pegou o Klopp, a gente já pegou até o Mourinho, que você gosta muito do jeito dele, do jeito de jogar. Como você está imaginando a tendência, né? Porque há esse mantra de que a Copa do Mundo dita a tendência por 4 anos. É claro que não é exatamente isso, porque você tem Champions League, tem um monte de outros campeonatos que hoje muda tudo muito rápido, porque todo mundo tem acesso a tudo graças à globalização, graças à internet. Mas agora, para 2026, o que você está imaginando aí de novidade ou de padrão sendo reafirmado? Sobre essa discussão da Copa gerar tendência, eu imagino que a última Copa que gerou tendência foi talvez a de 98, que veio com algumas coisas novas, assim. 2002 eu já acho que o mundo já estava num nível de globalização e de internet, Marcel, que muitas novidades já não aconteciam na Copa do Mundo. Então hoje, para mim, a Copa ela é muito mais reflexo do futebol que é jogado e daquele futebol que é possível ser jogado em Copa, né? Então vamos lá. Por exemplo, quando você vê dinâmicas do Bayern de Munique, dinâmicas do PSG, essas dinâmicas são possíveis em equipes que vão treinar 20 dias e vão para uma competição com jogo a cada 3 dias.
Então a gente tem que ver se são dinâmicas possíveis para times que se encontram. Então, o jogo de Copa do Mundo é um jogo um pouco mais rústico que o alto nível do futebol mundial, não permite tantas dinâmicas coletivas muito elaboradas pelo tempo de trabalho que as equipes têm. Eu vejo que ganha a Copa do Mundo equipes que estrategicamente sabem trabalhar jogo a jogo a competição e que estão mobilizados e que o país está mobilizado para isso, né? O ambiente todo está mobilizado para isso. A gente conhece como é o nosso país. As Copas que o Brasil venceu, pelo menos, né, daquelas que eu e você a gente acompanhou, são Copas que o Brasil saiu daqui muito criticado e pouquíssimo favoritismo, né? E quando saiu muito favorito em 2006 ou quando fez uma eliminatória muito boa em 2010, 18 e 22, não andou, né? Então a gente sabe que tem esse peso, tem uma questão cultural talvez que seja interessante, que diz mais sobre o brasileiro, né? Que gosta desse papel do super-herói, né? Nós temos que entender, o brasileiro gosta do papel do super-herói, a gente precisa ter o jogador referência, é o Romário que ganhou 94, é o Ronaldo que se recuperou da lesão e deu a volta e ressurgiu e ganhou 2002, a gente gosta disso, e talvez agora isso que aconteceu com o Neymar, a contestação da convocação dele possa ser um pouco desse movimento, pensando midiaticamente, né, para nós do futebol não. Agora, como estruturas de jogo, eu acho que a gente vai ver de tudo que é futebol de baixo risco, tá? Tudo que é futebol de baixo risco. Independente de ter equipes que talvez façam encaixes individuais em alguns setores do campo, em alguns por zona, equipes que tentem pressionar alto para quebrar a sequência do adversário, equipes que marquem blocos mais médio e mais baixo. Independente disso, para mim, vão ser equipes que vão estar buscando o tempo todo minimizar risco, ou seja, não dar transição, não perder bola no campo de ataque com mal encaixada para poder tomar uma transição em desequilíbrio, atacar com talvez menos jogadores do que a gente está habituado a ver nas grandes equipes, que hoje colocam 5, 6, 7 jogadores em cima da última linha adversária, dependendo da situação. Acho que talvez não vão atacar tão expostas assim, vão buscar um jogo mais conservador e tentar gerar uma finalização a partir de uma bola parada, ou a partir de uma transição quando estiver sendo atacada, ou a partir de um ataque pela vantagem qualitativa dos seus jogadores, que vão desequilibrar ali num drible, numa tabela e quebrar uma marcação, mas não vão ficar se expondo a tentar gerar 20, 25 finalizações por jogo. Então eu vejo que é um jogo que deve muito por esse caminho estratégico. Equipes com muita vantagem, como por exemplo a França, baseou o jogo dela nas últimas 2 Copas nisso. A França não busca um jogo dominante. O jogo contra o Brasil agora, o amistoso, eu achei até positivo o jogo do Brasil. Não sei se depois é um dos temas aí que você queira abordar a seleção, mas eu achei que o Brasil foi muito interessante contra a França, pensando em projetar uma competição, não para o jogo. O Brasil não estava bem preparado para aquele jogo contra a França, mas ele fazia parte de algumas análises que o Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo, contra uma equipe que está com um trabalho muito mais consolidado e que hoje forma muitos jogadores, né, com um determinado perfil muito interessante de futebol atual. O futebol atual ele é jogado em alto ritmo, pressão na bola, muitas transições, bate e volta o tempo inteiro, e a França forma jogadores assim, principalmente com a miscigenação dos imigrantes que tem lá dos últimos 30 anos, né? A gente começou em 98, a França, a ter jogadores de origem africana. Coincidentemente, se eu não me engano, a França fez 4 das últimas 7 finais de Copa. Então, de 98 para cá, a França fez 4 finais, perdeu 2 e ganhou 2, né? Se eu não me engano, é essa a conta. Então, acho que é isso. A Argentina, eu vejo que é uma seleção que vai chegar envelhecida na Copa, tá? Eu não vejo que é uma seleção que vai ter o encaixe que teve na última Copa. O Messi, óbvio, 4 anos ainda mais velho, jogando numa liga paralela, que não tem tanta competitividade como o futebol europeu. Acho que tem muita dificuldade. A Espanha é sempre a Espanha, com o jogo dela, não vai abrir mão muitas vezes da sua filosofia, da sua forma de jogar, e talvez corra por fora, né, uma aposta, assim, tem a Inglaterra, e uma aposta total seria Portugal, né? Essa sim, uma aposta, sim, mas uma grande aposta, porque a gente também sabe que Portugal não tem um histórico de grandes Copas do Mundo. Então, se Portugal chegar, é uma baita surpresa. Mas pela geração, pela qualidade dos jogadores, por tudo isso, por ser a última Copa do Cristiano Ronaldo, que não ganhou, o Messi já ganhou, o Cristiano não. Talvez por todo esse cenário midiático que a gente viu que aconteceu em 22, a força que foi feita por todo o ambiente para que o Messi fosse o campeão do mundo, talvez a grande história dessa Copa seria o Cristiano Ronaldo encerrar a carreira com um título mundial. Então também a gente tem que entender que a Copa é um grande negócio e ela também é voltada muito para isso, e Portugal tem sim uma grande equipe, uma equipe com muitos bons jogadores jogando em nível alto na Europa.
Sem dúvida, sem dúvida, Zago. Então você resvalou aí na questão da seleção brasileira, né? E é muito bom ouvir a sua análise, ouvir a sua opinião, como um cara da bola, um cara que está dentro aí há tantos anos do futebol brasileiro. Você está gostando do processo e entenda processo 1 ano, né? Eu sei que é pouquíssimo tempo. Se a gente pegar 4 anos, olha o que a CBF fez, né? Mudou de presidente, mudou de treinador, colocou o Fernando Diniz como interino, né? Eu nunca tinha visto isso. 3 anos e meio. 3 anos e meio, porque a última Copa foi em dezembro. Verdade. Né? Esses 6 meses fazem diferença, né? Ainda mais se você não tem treinador e fica nessa gangorra. Imagina, mais 6 meses para o Ancelotti, com certeza o ajudariam muito. Mas enfim, o Ancelotti recebeu críticas quando veio de uma parte da classe dos treinadores, talvez os mais antigos não gostaram. Como que você vê o processo dele? Sim, querendo ou não, né, Zago? Ele é um grande gestor de pessoas, ele já liderou grandes vestiários, eu sei que você estuda muito isso, as relações. Ele já comandou vestiários galácticos, de caras que falam 10, 15 idiomas diferentes. Você acha que isso conta também? Ele vai conseguir, num curto espaço de tempo, e até a convocação do Neymar para você foi muito com base nisso? Enfim, como que você está vendo esse processo do Carlo Ancelotti? Eu adoro ter um técnico desse nível aqui no nosso país, a gente precisava, então, mas eu quero te ouvir, Zago. O que você está observando aí do trabalho dele? Se fosse para escolher treinadores para a seleção brasileira, para mim tinham que ser treinadores com esse perfil. Para mim seria ou ele ou o Mourinho, que são caras que são muito circunstanciais, não caras que são baseados em uma forma de jogar muito definida. Né, são treinadores que são muito amorfos, assim, eles se adaptam àquele ambiente que eles estão, né? Então acho que o Ancelotti é um cara ideal, porque ele olha aqui, nesse nível com os jogadores, né? Ele olha de igual para igual, não olha para cima para ninguém, né? Ele é o grande vencedor ali dentro do vestiário. E a gente sabe o quanto que isso pesa no ambiente do futebol, que é um ambiente de grandes personagens, pessoas de reconhecimento mundial, e isso mexe com o personagem ali dentro. Então acho que isso é muito bom. Essa questão dele ser um cara adaptável vai dizer muito sobre a forma de jogar. E o tamanho dele, né, Marcel, permite, por exemplo, que ele é um cara que ele perdeu até hoje, nesse menos de um ano, para a Bolívia e para o Japão. Ele já perdeu e você não vê muita gente falando sobre isso. Você imagina se fosse um treinador brasileiro que tivesse perdido para a Bolívia e para o Japão, né? Porque todo mundo entende que o tamanho dele, ele veio justamente por isso, para poder segurar esse momento. Essa foi a grande colocação, porque se isso fosse gerar instabilidade, não precisava ser o Ancelotti. Qualquer treinador brasileiro estaria em instabilidade, tendo perdido jogos, né, com esse caráter. E eu vejo que assim, ele está indo num processo muito do que ele acredita, né? Para mim, o que parece que ele está desenhando é um 4-2-1-3, é o que ele tem desenhado como equipe, que alguns podem chamar de 4-2-4, alguns de 4-4-2 também. Não discutiria isso, pode haver uma ótica de cada um. E com perfis diferentes de jogadores. Então, por exemplo, a lateral direita, ele leva o Ibañez, que ele queria o Militão, mas o Militão, infelizmente, é um cara que foi muito bem na última Copa. O Militão, para mim, ele chegaria no top nessa Copa, muito bem. Eu gosto muito dele, lateral zagueiro, para ser um lateral zagueiro. Mas ele teve um ciclo de Copa muito ruim, né? Porque ele teve 2 lesões de cruzado, muito tempo fora, e muitas lesões em função disso. Então ele leva o Ibañez e o Wesley. Você fala, pô, mas um é zagueiro lateral, o outro é um lateral ofensivo. Talvez esse seja o pensamento do Ancelotti. Se ele precisar de determinado jogo, uma linha sólida, alta, porque ele vai ser atacado, ele precisa de um lateral alto, que defenda a área, que defenda a frente do gol. Se ele precisar de um jogo, um dia que ele sabe que a bola é dele, que ele vai precisar de um cara para jogar, atacar a profundidade, ultrapassar, chegar na área, aí é o Wesley. E aí eu acho que ele fez isso com várias posições, pensando no Alexandre e no Douglas Santos também, ele fez isso, pensando no perfil da frente, que ele tem Rafinha, Vinícius, que são jogadores leves e rápidos, né? E aí ele precisa do Igor Thiago, porque em algum momento ele vai precisar ter peso na área. Como que você vai ter peso na área com o Endrick, que é um baita jogador, né? Mas é um jogador que não vai ter imposição física na área. Talvez se eu tiver num jogo de cruzamento contra uma linha muito baixa, eu vou precisar de alguém para dividir a primeira bola para ela sobrar para os outros jogadores fazerem o gol, né? Se não for ele que faça o gol, mas eu preciso de alguém que vá disputar essa primeira bola aérea. Se eu tenho uma área baixa, todo cruzamento que entra contra zagueiros de Copa do Mundo, eles são dominantes. Eles vão defender e vão rebater. Eu preciso de alguém que ataque a primeira bola, né? Num cruzamento para ela poder ficar. Então assim, eu penso, Marcel, que ele foi muito na circunstância do que ele vai querer para cada cenário. E o que ele pensa, então, por exemplo, vai jogar com Haiti? Eu preciso de um time que talvez eu ficar com 4 jogadores atrás da linha da bola me sustenta, 2 zagueiros e 2 volantes. O restante pode atacar a última linha do Haiti. Se eu for jogar um mata-mata com a Holanda, talvez eu já não possa fazer isso.
talvez já tenha que ser um jogo um pouco mais conservador. Então, para mim, ele foi muito nisso, que é o que ele fez no Real Madrid. Quem acompanha de fato o Real Madrid, né, e não vê só o resultado, acha que o Real Madrid com o Ancelotti foi um time super ofensivo, super um futebol bonito de ver, e nunca foi. O Real Madrid nunca jogou o melhor futebol da Europa, o Real Madrid nunca foi ultra ofensivo, mas foi sempre muito competitivo, muito decisivo nos momentos de mata-mata e jogando muito em cima de adversários que muitas vezes o dominaram e perderam o jogo. Porque ele tem essa capacidade estratégica muito aguçada, né? Que é típica também de treinadores italianos, né? Os treinadores italianos geralmente trabalham num nível de estratégia maior, né? Muito menos um nível organizacional, de querer ter padrões, com exceção de um ou outro hoje, né? Você tem o De Zerbi hoje que quebra isso, né? Então, mas assim, ele vem de uma escola de treinadores de estratégia. Então, para mim, que eu penso de seleção, que eu tô, né, olhando assim, é isso, né? É uma coisa que eu quero ver como ele vai resolver. Ele levou poucos meio-campistas, como ele vai resolver o centro do campo. Mesmo sendo o Matheus Cunha que faça o 10, quando o Brasil tiver sem a bola, 3 jogadores, dependendo do adversário que você pega, não vão ser suficientes para ter centro do campo bem ocupado, principalmente sendo o Matheus Cunha muito mais um segundo atacante. Então essa leitura eu quero ver, porque se a gente lembrar, no último momento do Tite, antes da última Copa, foi quando ele quis encaixar o Vinícius Júnior, e para encaixar o Vinícius, ele trouxe o Paquetá de segundo volante. E o Paquetá, na verdade, ele era um meia e tinha um segundo volante para dar sustentação. E no momento de jogar contra a Croácia, que tinha muito jogador no centro do campo, o Brasil perdeu o centro do campo no jogo para a Croácia e deixou a Croácia ditar o ritmo do que era o jogo e jogar quando ela queria e ter a bola, e o Brasil não teve. Então, esse domínio sobre o centro do campo, eu quero ver como ele vai construir quando ele não conseguir ser reativo ou usar a velocidade do que ele está montando para frente do jogo do Brasil. Não, sem dúvida, Zago. E a gente sempre falou que a questão tática ou a questão técnica, ela é analítica, né? Porque nada mais analítico do que só olhar para o jogo por essa questão. Tô te colocando isso porque, para você, a convocação do Neymar foi sistêmica, foi multifatorial? Você acha que pelo desenho que estava, é só a gente ver como que foi a convocação ali, aquele frisson todo da torcida? O Ancelotti deve ter pensado nisso para convocar o Neymar, porque assim, a minha opinião técnica, que eu já falei várias vezes, eu não convocaria o Neymar. Para mim, ele não está jogando uma bola no Santos que o credencie aí para a Copa do Mundo, né? São 3 anos que ele não consegue jogar em alto nível. Ele saiu da Arábia e no Santos ele não conseguiu fazer a diferença. Mas eu entendo que o futebol não é só campo e bola, né? Você vai nessa linha também, Zago? Ou você enxerga que talvez nesse esquema, porque até na questão tática que você foi falando, eu não consigo enxergar o Neymar nesse desenho. De tudo que eu vi do Ancelotti em quase um ano de seleção, não cabe o jogo do Neymar. Como que você viu toda essa questão, Zago? Acho que transcende a questão técnico-tática, assim, vai além. Para mim, assim, entra na questão do negócio, né? Como a Copa é um grande negócio, e uma questão de mobilização nacional. Vamos pensar também, né, Marcel, que assim, nós dois, e muita gente que vai nos acompanhar aqui nessa entrevista, gosta de futebol a ponto de ver futebol todo dia, ver notícia todo dia. Mas nós temos quantos milhões de brasileiros que são torcedores de Copa do Mundo? Ninguém sabe sobre a situação do Neymar e do desempenho do Neymar. Então, se eu não trago o Neymar, eu não trago essas pessoas para a Copa do Mundo, que provavelmente são os mesmos que queriam o Romário em 2002. É aquele mesmo perfil de torcedor que fala que é absurdo. Como que o Romário não vai, se ele tá vivo, se ele joga futebol, ele tem que ir para a Copa, né? As pessoas não vão levar isso em conta. Eu acho que o Neymar faz parte desse pacote e a questão vai ser a gestão e o que foi conversado. Parece que teve uma reunião lá do Ancelotti com ele um pouco antes da convocação, uns 2 dias antes, que vai ser conversado sobre como vai ser a conduta dele lá, mas em relação à presença dele, que eu entendo, ela transcende sim, porque do ponto de vista técnico-tático, pensando nisso que eu falei, ele se encaixaria hoje como 9 dentro desse modelo, porque se o Brasil defender com ele pelo lado, acho muito difícil, do lado dele, né, que ele joga pelo lado esquerdo, e pelo centro, sendo esse terceiro homem meio campista, ele já não fez nas últimas 2 Copas, em que era a posição, e ele muito mais saudável, mais jovem e mais saudável. Então, para mim é isso, para pelo menos ter 9 jogadores, mais o goleiro,
em posição defensiva ali na hora que estiver sendo pressionado. Senão você perde o centro do campo e é empurrado para trás e daqui a pouco você está defendendo a sua área o tempo todo, né? Então acho que deve ser, e provavelmente, né, tem outras questões que tem que ser pesadas e a gente tem que considerar, né, Marcel, que isso faz parte do jogo, né? A Copa do Mundo, ela tomou proporções hoje, imagina o quanto é mobilizado numa Copa do Mundo. Eu estava vendo os valores comparados com a Copa do Mundo no Brasil, me parece que a arrecadação já é vezes 10, cara. Então, se eu pensar no intervalo de 12 anos, 10 vezes mais de arrecadação da FIFA, então é um negócio que tomou grandes proporções. A FIFA já pensa em aumentar para 64 seleções uma próxima edição, porque quanto mais gente você coloca na festa, mais países estão envolvidos com o negócio, então o negócio toma outras proporções, você tem que levar isso em consideração. Você diminui a chance de um país grande ficar fora, mesmo a Itália ficou fora de 48, mas você diminui a chance. Então, tudo isso é levado em conta. A Copa do Mundo é muito mais do que só jogos de futebol, né? Depois vai ter jogo de futebol. E aí, na hora que tiver jogo de futebol, a gente analisa futebol, mas ela envolve tudo isso, né? Não, sem dúvida. Ô, Zago, voltando agora para clube, né, para a gente falar de questões mais conceituais, você citou ali, né, no começo, o Paris Saint-Germain e Bayern, né, a gente teve pela semifinal da Champions aquele jogo histórico, um 5-4, e foi absurdo, foi insano aquele jogo, né, você pode olhar pelo copo meio cheio, falar, caramba, 9 gols, você pode falar pelo copo meio vazio, essas defesas que não marcam ninguém, né, enfim, e a gente tá vendo um Guardiola saindo do City depois de 10 anos, e você é um estudioso do jogo de posição, mas você sempre falou que não era o seu preferido para aplicar nas suas equipes, né? Mudou muita coisa, Zago, do que o Guardiola fazia lá atrás, aquele jogo de posição mais raiz. Ele não existe mais, ele, como tudo no futebol e na vida, ele foi se adaptando, ele foi sendo mutado. Como que você está vendo aí hoje? O que mais está te agradando nessa questão do futebol do mais alto nível dos dias atuais? A gente já conversou sobre isso, né, em relação ao jogo de posição, de que a questão minha não era nenhuma resistência ao jogo de posição, é que eu dizia que ele não era o produto final. Então, assim, eu não podia olhar para o jogo de posição e falar, acharam a fórmula da vitória. Isso não existe. Alguém vai vir com alguns antídotos e aos poucos vai minando aquilo e alguém olha para aquilo e fala, pô, posso melhorar isso aqui ainda e vai gerar mais problema. O outro olha e fala, pô, eu também posso melhorar, talvez se eu melhorar, e aí um melhora, daqui a pouco vem uma fórmula e aquele jogo, né? Eu acho que assim, ele teve o jogo de posição Barcelona de 2008 a 2012, aí acho que teve uma versão 2.0 no Bayern de Munique, que já era um jogo de posição diferente, que ele usava muito laterais para controlar a transição, uma coisa que no Barcelona ele não usava tanto, né? Usava, mas não tanto, que ele já teve, que ele fala muito da preocupação com as transições do futebol alemão, então ele já começou, teve um impacto gigantesco no futebol, a primeira e a segunda fase dele. No City, ele foi se reinventando várias vezes a cada temporada, ao ponto dele ter temporadas jogando com 5 zagueiros praticamente, 4, 5 zagueiros, de usar uma linha de 4 com 4 zagueiros, em que um desses se incorporava à linha da frente do volante para fazer a saída em 3-2, por exemplo, né? Então, um zagueiro se projetando, que é uma coisa assim, qualquer outro treinador brasileiro que fizesse isso ia ser chamado de retranqueiro, ia ser chamado, assim, tem uma lógica por trás disso, que foi justamente o momento em que ele se tornou competitivo em nível internacional, que ele passou a brigar na Champions League por título e que foi campeão, porque ele percebeu que o jogo de posição, naquilo que ele pratica, tinha algumas falhas que na hora decisiva dos mata-matas, o Ancelotti, o Klopp iam lá e conseguiam eliminar ele justamente naquelas fraquezas que eles identificavam. Então ele foi sendo, e ele é um cara muito inteligente, esses caras são muito inteligentes, e ele foi se adaptando. E aí começaram a vir as perseguições individuais para anular o jogo de posição como solução, mas elas talvez não resolviam tudo. Muitas outras coisas. E o jogo, né, Marcel, ele é soberano a qualquer modelo, a qualquer forma, a qualquer filosofia. O jogo é soberano. E as leis da física, as leis que regem o jogo, elas são soberanas. Então, quando eu falava para você a questão do jogo de posição, é porque eu sempre vejo que quem conseguir, dentro da sua ideia, ser soberano nas leis que regem o jogo de futebol, em relação a física mesmo, a física pura, as leis da física, a energia do jogo, né? A energia do jogo, não é energia física só, a energia do jogo, a geometria do jogo, a geometria, o sentido das forças do jogo, né? As corridas, quem corre em tal direção, quem quebra tal direção, quem pressiona, quem conseguir dominar isso, né? E conseguir
isso ter fluxo, fluência, vai ganhar o jogo. Então não existe uma fórmula de jogar que vai ser dominante. O jogo de posição, o número de passes muito alto, foi mostrando para o Guardiola que talvez valesse mais a pena, e muitos treinadores foram ganhando dele, caras com menos passes chegando ao gol, e aí as equipes dele passaram a ser equipes que aquilo que era vantagem lá no início do processo, da regra dos 14 passes, para poder ocupar o campo e atacar, ele começou a enfrentar treinadores que chegavam em 7, 8 segundos no gol dele com poucos passes e o atacavam. Então ele teve que ter essa leitura para poder melhorar. A última temporada dele no City ele sofreu nas grandes competições, ganhou 2 Copas, né? Mas sofreu nas principais competições. E talvez, eu quero ver, porque ele é um cara muito inteligente, qual é o próximo passo dele. Eu tô muito curioso, porque eu tenho certeza que ele tá incomodado, eu tenho certeza que ele já mudou algumas coisas, ele já foi para uns jogadores mais à la PSG, jogadores potentes, jogadores de velocidade, com determinada biotipia para jogar. Ele percebeu que o jogo dele teve que ir um pouco para isso, mas eu tenho certeza que confortável ele não está, e que ele deve estar buscando soluções para poder gerar novas respostas para esse jogo atual, que virou um jogo de atleta, né? Um jogo de atleta. Hoje você falou do 5-4, bate na área com 8, 9 atacando, daqui a pouco esses 8, 9 estão na própria área defendendo. Isso daí para você fazer é incomum, não é qualquer ser humano que consegue fazer. Perfeito. Ô Zago, já partindo para a parte final da nossa entrevista, e já fica estendido o convite aqui para outra participação sua, porque é sempre muito enriquecedora. Eu queria falar mais agora da figura do treinador, né? Você já está consolidado, você fez uma carreira maravilhosa na base, os principais clubes do Brasil você comandou, e agora no profissional já há um bom tempo também, tendo um grande destaque. Se você fosse começar a sua carreira hoje, Zago, e até numa espécie de conselho, já para quem está começando, o que você estudaria, o que você faria? Você, lá na Unicamp, no começo dos anos 2000, você sempre um cara incomodado, sempre buscando a alta performance, a excelência em tudo que você faz. O que você diria para o Leandro Zago se fosse começar agora, e pela sua experiência, o que o caminho das pedras aí foi te ensinando? O que você pode falar hoje para quem sonha em chegar no futebol, hein, Zago? Pô, Marcel, pergunta complexa essa daí, viu, cara? Porque, assim, eu acho que eu falei de algumas coisas aqui na resposta anterior que estão ligadas a isso, sabe? Eu acredito que, assim, eu tive um direcionamento, assim, de algumas coisas para estudar que fizeram muita diferença para eu pensar o jogo um pouco além das questões ideológicas, né? Para não ficar preso a nenhuma ideologia. E eu nunca tive nenhuma vontade de defender nenhuma ideologia para nada. Assim, eu não gosto. Eu acho que nada que é radical e nada que é fixo num mundo que é flexível o tempo todo, né? A gente num mundo líquido, né? Como diz o Bauman, né? Então, assim, nada é eterno, nada é permanente, né? A única coisa que é permanente no nosso mundo é a impermanência, né? Acho que essa é uma lei, né? A impermanência, só ela é permanente, né, no nosso mundo. Então, assim, tentar entender as leis que regem a natureza do jogo. Acho que isso E talvez, assim, eu comecei a me identificar mais com elas aos 23, 24, mas talvez valesse a pena eu ter falado pro Leandro de 17, 18 para ganhar uns 5 anos nisso, né? Ganharia tempo, começaria a estudar um pouco mais e talvez tivesse mais maduro para algumas oportunidades que surgiram lá no início, que eu teria aproveitado melhor e tracionado melhor a carreira lá no início, por já dominar melhor essas leis, por já ter mais contato com elas, né? Mas seria isso, entender algumas regras que regem tudo da nossa volta, né? Como eu te falei, que são normas do tempo e espaço, né? De como o tempo e espaço se comporta. Quando eu vou pensar num jogo, como que eu faço para a eficiência do meu atleta motora está colocado ao extremo, que eu consiga potencializar cada fração de segundo do movimento dele, como que eu gero treinos pensando nisso, pensando na questão corporal, pensando na questão mental, como que eu faço para ele tomar decisões rápidas sob pressão e decisões que sejam vantajosas, decisões que ele consiga otimizar a decisão preservando energia para ele poder tomar aquela decisão o jogo todo, que a gente tem que lembrar que a energia é finita no nosso mundo. Então, se o jogador toma uma excelente decisão, mas que ela só vai ser possível ser tomada por 60 minutos, eu perco ele por 30 no jogo, eu tenho que tirar ele com 15 do segundo tempo. Então o ideal é que seja uma decisão que ele consiga tomar ela por 90.
Então, muitas vezes, eu estava até discutindo isso com um amigo recentemente, a questão não é só pensar em decisão vantajosa ou desvantajosa, mas pensar no custo de energia de cada decisão. É diferente dela ser vantajosa ou desvantajosa, porque ela pode ser vantajosa, mas ela me gasta tanta energia que com 30 do primeiro tempo eu já não sou mais capaz de tomar aquela decisão. E aí o resto do jogo eu faço o quê? Então eu tenho que pensar no custo, né? Porque a energia é finita. Então eu tenho que pensar em um jogo que ele seja capaz de ser jogado em alta densidade e intensidade por 90 minutos. E não um jogo que é capaz de ser jogado em alta densidade e intensidade por 15 minutos ou 20 minutos. Entendeu? Então a questão não é só decisão vantajosa e desvantajosa, mas a questão é do custo de energia, para que eu possa tomar decisões vantajosas. Hoje um jogo tem mais de 100 minutos com os acréscimos, né? Então, isso sim, Marcel, eu falaria pro Leandro lá, para ele poder pesar e talvez dar despertar nele algumas coisas que demorou mais alguns bons anos ali para despertar. Maravilha, excelente resposta, Zago. Olha, muito obrigado, foi incrível ter você aqui. E assim, a última para a gente fechar. Tem algum livro que você está lendo que você queira indicar? Ou algum livro que você acha que pode fazer a diferença? Um título só apenas e rapidamente assim a sinopse dele. O que você pode falar hoje de leitura para a gente? Eu sei que você é um cara que lê bastante. Caraca, Marcel, tem algumas coisas, eu tô lendo um do Robert Greene, que eu falei para você, né? Eu já tô há alguns anos envolvido com ele. Mas eu gosto muito daquele livro do Yuval Harari, cara. Eu acho que esse livro tem muita coisa útil pro futebol, que é o Sapiens. Apesar dele já ser um livro teoricamente antigo, né? Porque hoje a gente fala em 10 anos, né? Já é um livro que a gente pode falar antigo, né? Eu acho que esse livro tem muita coisa que explica a natureza humana. E se a gente não entender a natureza humana, a gente não entende o homem que joga futebol. Então, acho que se a gente entender a nossa história como espécie, a gente pode tomar decisões melhores para pensar no nosso trabalho, né? E qual é a nossa natureza e qual é a natureza, obviamente, do nosso jogador, que é para ele que a gente acaba tendo todo o desempenho. Maravilha, Zago, grande abraço, obrigado pelo bate-papo. O tempo sempre é pouco para falar com você, porque são muitas ideias, são muitas conexões que a gente vai traçando. Todo o sucesso do mundo aí para você no Betim e até uma próxima, Zago, obrigado, viu? Eu agradeço, Marcel, sempre um prazer falar contigo. Um grande abraço aí para todos que nos acompanharam. Maravilha, esse então mais um episódio do Jornalismo Esportivo Além do Óbvio. Você nos acompanha nas plataformas digitais de áudio e vídeo. Se gostou desse material, compartilhe para quem você acha que pode fazer diferença também. Nos siga nas redes sociais, o meu @Marcel Capretes e também o Leandro Zago nas redes sociais. Fica aqui o meu convite. Grande abraço e até uma próxima.